o Vasco recusando proposta dos Estados Unidos e acertando contratação de zagueiro. Vou falar ainda sobre vascaíno incomodado com sua situação no clube. Falo sobre o Vasco da Gama tentando a contratação de Robert Renan, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Queria pedir para você deixar like, se inscrever no canal e comentar sobre tudo que achar interessante. Quanto mais comentários e likes, mais esse vídeo chega para outras pessoas. Combinado? Quero contar também que o Vasco perdeu para o Juventude por 2-0 na noite dessa quarta-feira, jogo em Caxias do Sul. Resultado que surpreende, especialmente depois de o Vasco fazer 6-0 no Santos em pleno estádio do Morumbi. Por falar no Cruz Maltino, contar que a venda de Luiz Gustavo para o Bahia foi fechada em 5,5 milhões de euros ou 35 milhões de reais. Tudo isso por 65% dos direitos econômicos. O Vasco ainda manteve 25% de olho numa venda futura. Quero completar o giro de notícias para falar que o Bahia contratou o Luiz Gustavo, zagueiro de 19 anos de idade, que pertence ao Vasco, segundo reforço na semana. Vale a lembrança de que alguns dias atrás o Bahia já havia fechado com Cauê Furquim, atleta da base do Corinthians. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que recusou proposta dos Estados Unidos. O FC Cincinnati sugeriu 3 milhões de dólares, ou mais ou menos 16 milhões e 400 mil reais por Paulo Henrique, lateral direito que vive grande fase, melhor momento da carreira dele, jogador cotado para estar na seleção brasileira. Ele aparece naquela lista larga de 50 atletas relacionados por Carlo Ancelotti. O Vasco respondeu na hora que não tem a mínima intenção em se desfazer do seu lateral direito. Ótima fase, jogador titular absoluto, e a proposta foi recusada. O Vasco nem deu uma contraproposta ou algo do gênero. É só importante lembrar que o Cincinnati havia oferecido 4 anos de contrato para o Paulo Henrique, além de um belo aumento salarial. Essa é a segunda vez que o Cincinnati tenta contratar o jogador vascaíno. A primeira tentativa se deu quando o atleta acabou se mudando para o Atlético Mineiro, negociação fechada em 2023. Temporada atual do Paulo Henrique, 39 jogos, 38 como titular, além de 3 gols e 3 assistências. Outra informação importante sobre o Vasco dessa quinta-feira: Robert Renan deve ser anunciado a qualquer momento como reforço. O Cruz Maltino, ele chega por empréstimo de uma temporada junto ao Zenit. O Bahia também estava na disputa, mas o Vasco levou a melhor. Hora de falar sobre o Vasco com 2 jogadores incomodados. Muita gente diz que o Fernando Diniz é capaz de aglutinar e juntar todos os atletas. Não tem sido o caso, ou os casos, de Alex Teixeira, atacante de 35 anos de idade, e Maurício Lemos, zagueiro uruguaio. Eles perderam espaço no time. Maurício Lemos nem tem sido relacionado para as partidas. O Alex Teixeira também não joga há um tempão. Última aparição em 12 de julho. No Campeonato Brasileiro, apenas 109 minutos em campo, distribuídos ao longo de 9 jogos. O Alex Teixeira é cria da casa, super identificado com o clube. Já ouvi que é um baita de um exemplo para os outros jogadores, sempre o primeiro a chegar, o último a sair, dá bons ensinamentos para os mais jovens, mas não tem conseguido ser útil. E a tendência, especialmente porque ele se mostrou incomodado para pessoas próximas, é até que possa existir uma rescisão do contrato. Em relação ao Lemos, difícil encontrar um clube que tope contratá-lo. Nesse momento o Lemos ficou bastante chateado, especialmente quando o Diniz, sem zagueiros, optou por escalar o Hugo Moura, que é volante, na função de defensor, deixando o Maurício Lemos até de fora da lista de relacionados para partidas recentes. Hora de falar sobre o Vasco da Gama tentando a contratação de Robert Renan, zagueiro brasileiro revelado no Corinthians e que hoje pertence ao Zenit. Teve emprestado na temporada passada, também no exterior, e não conseguiu vingar. O jogador é pretendido há bastante tempo pelo Felipe Maestro, que já foi uma espécie de homem forte do departamento de futebol, perdeu um pouco de espaço desde a chegada do Fernando Diniz. Mas o Diniz também gosta do Robert Renan, entende que seria uma baita aquisição. A ideia do Vasco é contratá-lo junto ao Zenit por empréstimos gratuitos, sem custos, como compensação financeira, com o Vasco assumindo 100% dos salários. O grande problema é que o Robert Renan também é alvo de outros clubes no Brasil e no exterior. Chegaram a publicar nessa quarta-feira que o zagueiro Joaquim, ex-Santos, e que pertence ao Tigres, interessa. Fui atrás dessa informação e posso assegurar que não há chance de negócio. Hoje, o Joaquim é extremamente caro para o futebol brasileiro. A saideira sobre o Vasco: Lloyd Augusto, atacante que não conseguiu vingar com a camisa Cruz Maltina, pode parar na Turquia, num time chamado Eyüpspor.